Olá, galerinha! 7º ano, vem comigo, que hoje é dia de correção e fechamento do conteúdo de literatura. Bom, nós falamos bastante sobre mitos e mitologia grega, né? Inclusive, vocês até finalizaram o primeiro bimestre com a leitura deste livro, né? Fizemos algumas atividades em sala, inclusive, antes de tudo isso. Beleza, hoje eu vou fechar alguns assuntos que eu deixei para vocês como atividades para vocês fazerem. Bom, eu deixei a princípio para vocês lerem a página 181 até a 190. Ali estava falando de uma história, né, do personagem Perseu, um personagem dentro da nossa mitologia grega. Quem foi Perseu? Ele foi um semideus. Por quê? Porque ele nasceu de um deus mais uma mortal, né? De um ser humano, vamos dizer assim, era o caso da mãe dele. Falando um pouquinho da mãe de Perseu, vamos entrar na história do avô de Perseu. O avô de Perseu, ele não queria um neto. Por quê? Porque quando ele foi consultar o vidente oráculo, o vidente falou para ele que ele não deveria ter netos porque, segundo ele estava tendo uma visão que ele ia ser assassinado por um neto dele. O rei, muito preocupado, prendeu a sua filha numa torre lá no alto para que ela não pudesse casar ou nem ao menos engravidar de ninguém, né, para que ele não sofresse esse assassinato que estava previsto. Porém, a sua filha conseguiu engravidar de Zeus, né? Zeus é um deus. Então, assim, Zeus a engravidou mesmo ela presa lá na torre. Aí, o rei, sabendo disso, né? Ele não queria filha e neto. Ele não queria ficar exposto ali e correr o risco de ser morto. Ele jogou a filha com o seu neto numa barca e a abandonou. E aí um pescador viu toda a situação, né? E um pescador bondoso cuidou da filha e do neto do rei, sem que ele soubesse. E aí foi a história inicial de Perseu. E Perseu se tornou aí imbatível, e aí vem a história dele de guerra e tudo mais, né? Bom, Nesse texto aí que eu pedi para vocês lerem, conta exatamente o início disso e conta em forma de um texto teatral. É nessa parte que eu quero entrar com vocês. Texto teatral, gente, esse tipo de texto, ele é muito antigo. Ele veio da antiguidade da Grécia, né, e veio através dos mitos da nossa mitologia grega, né? Então, os textos teatrais começaram a ser contados através de mitos, tá? Até hoje nós temos teatros e, claro, mudou muita coisa, mudou toda a estrutura, mas a maneira como ela é feita não mudou, assim, se modernizou, mas o surgimento, que foi muito antigo, até hoje ele é visto nos teatros. Então, assim, o narrador, que é de suma importância, toda a parte sonora do teatro, juntamente com os personagens, com o ambiente que gira a história ali em cima do palco, esse efeito causado para que o público consiga entender é muito interessante também. Então, a participação de um todo ali faz com que o público goste e que ele participe de uma forma assim a entender toda a situação e principalmente a história que envolve aquele personagem, aquele roteiro. E o texto teatral, ele é muito direto, então ele vem de um discurso direto, sem enrolar nada, então é um pouco assim objetivo. Por isso nós temos assim muitos diálogos, falas de personagem, a vez do personagem 1 agora, a vez do personagem 2 falar. Então, nesse exemplo aí nós temos a historinha do Perseu, mostrando a conversa de personagens, que é muito interessante. Aí, finalizando o texto, era muito importante que vocês tenham lido, hein? Por favor.
Então, para realizar as questões da página 191, questões de 1 a 6 somente, e era para ter um entendimento de mitos, mitologia, textos teatrais e, lógico, a historinha ali do Perseu, certo? História interessante, eu acho que deu para fazer tudo certinho, tá bom? Então, vamos para a correção. Eu vou fazer uma correção comentada, então eu vou colocar aí para vocês a questão número 1. Bom, a questão número 1 é a seguinte: o aluno ele teria que entender da seguinte maneira: essas duas formas de participação do coro podem ser comprovadas em trechos como aconselhando Perseu, quando fala assim, corre Perseu, põe o elmo e abrindo a bolsa de couro, mostra a cabeça da horrível medusa ao dragão que vem vindo. E coro, né? Passam-se os anos e Dictes ensina Perseu a pescar. Dentro da névoa distante, Perseu vê as ninfas no mar. Então, movem-se as ninfas, reina Poseidon nas águas, o Deus que ninguém vê passar. Então, cabe a você, leitor, ter o entendimento dessa pequena parte aí. Questão número 1, tranquila? Acertaram? Show! Vamos para a questão número 2. Coloquem aí para mim a questão número 2. A questão 2 é a seguinte: para responder A, B, C e D, o que o aluno tinha que entender, né? Eles tinham que retirar outros trechos do texto em análise. É importante verificar a pertinência dos fragmentos identificados por eles. Então, na letra A, percebe-se o quê? Perseu se destaca do coro e pesca. Na letra B, vendo Dani se aproximar triste. Na letra C, enquanto as cenas se passam. E D, ruído das águas. E aí, conseguiram visualizar isso no texto? Espero que sim. Questão número 3. A terceira questão na tela é a seguinte: no texto empregou-se o marcador temporal, estou falando de tempo, anos depois, né? Passou-se os anos, né? Logo no início do trecho da peça. Ele serve para que o leitor, espectador, então, entenda o salto temporal que ocorre da infância de Perseu para a época de sua juventude. Então, na terceira questão, é para vocês entenderem que o início do texto já diz que muitos anos se passaram. Ou seja, Perseu cresceu, que era o personagem principal ali. Para vocês entenderem essa mudança de tempo. Só isso é a questão número 3, tranquila. Agora a questão 4, vamos ver aí. Bom, na questão 4, no texto, há indicações de cenário em trechos como em Serifo e onde vivem a medusa e as górgonas, além de outras possibilidades. Então, era só verificar que há possibilidade de cenário porque ele dá essas indicações aí. Górgona, por exemplo, tá? Então, era só visualizar essa parte do cenário, que era do ambiente que envolvia a história. Beleza? Agora a questão 5, vamos ver aí. A 5, o emprego repetido do ponto de exclamação neste trecho reforça o espanto do coro ao descrever rochedos no formato das pessoas que foram petrificadas pela medusa. Então, o ponto de exclamação, eu sempre falo, quando a gente está falando de gramática, a importância do ponto de exclamação, que é para dar entonação. Então, quando nós utilizamos no texto, a leitura ela tem que dar uma voz a mais, uma chama atenção, exclama. O ponto de interrogação, o ponto de exclamação, ele serve para isso, para dar essa entonação, para chamar a atenção. Por isso que a gente tem que ler com mais entonação de voz, com mais emoção, com drama. E texto teatral, ele traz isso ao espectador, ao leitor, o drama, tá? Para você se encaixar na história e sofrer junto com ela. Sofrer, se alegrar, enfim. Beleza? Vamos colocar a questão
cai tudo. Vamos colocar a última questão, número 6. 6 é a seguinte, gente, o aluno ele tinha que entender que o rei, ele impôs essa exigência porque não acreditava que Perseu seria capaz de realizar tal façanha. O perigo era muito grande por causa do poder da Medusa de transformar em pedra todos que a olhassem. Então, por isso ele colocou essa exigência. O rei tinha que fazer alguma coisa. Ponto. Era só isso, gente. Questão 6, tranquila também. Ó. Muito bem. De 6 questões, acertaram quantas? 5. Acertaram todas? Acertaram uma. Então, vamos ver o que erramos. É bom vocês fazerem essa análise no final, tá? Quantas acertaram, o que erraram e por que erraram. Só isso, gente. Em casa vocês conseguem fazer esse entendimento. Por isso a importância de corrigirmos, logicamente, depois de feito, né? Não é pegar o gabarito e tô de olho, hein? Tô de olho, mesmo longe. Bom, aí finalizamos o livro sobre mitos, mitologia, né? Fechamos o primeiro bimestre neste conteúdo, vimos um pouquinho de propagandas, publicidade. Ok, fechamos. Bom, agora nós vamos falar da Ilha Perdida de Maria José Dupré. Então, vamos ler com calma, com atenção. Nós temos o segundo bimestre para ler tudo, tá? É uma história muito interessante, bem diferente desta que acabamos de ver, né? Vamos ter atividades sobre este livro, então leiam com atenção. Dúvidas? Só me perguntar, tá? Estou aqui para tirarem as dúvidas de vocês. Mas não deixem de ler, vamos estar lendo, vamos aproveitar esse tempinho em casa para ficar muito bem na leitura, tá bom? Muito obrigada, fiquem bem e até a próxima, gente. Um beijo.